Mas a gente vai falar sobre esse título, é um livro, um best-seller, e a gente vai trazer algumas meditações que são muito importantes para nós, né? Falar a respeito de culpa, falar a respeito de graça. A culpa é uma dor silenciosa que acomete no nosso interior. Por muitas vezes essa sensação de remorso ou de também arrependimento mediante algo danoso que eu fiz, que eu continuo fazendo. E que, por que dessa culpa? Porque ela entra em conflito com aquilo que são os meus valores, com aquilo que são os meus princípios, com aquilo que eu tenho como propósito de vida, né? Quando tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu ajo, né, estão dentro daquilo que é o meu sistema de crenças, então não acontece culpa. A culpa vem justamente, né, quando o meu comportamento, né, e aquilo que eu exerço ou que eu exerci me leva a uma questão interna, a uma aflição interna, né? Culpa desencadeia a ansiedade, culpa gera muitos danos em relacionamentos, e é por isso que nós precisamos alinhar o nosso interno com aquilo que Deus tem separado para nós. É importante, né? Esse livro, como a Fabiana disse, é do Paul Tournier. E ele chama justamente o título da nossa reflexão, Culpa e Graça. Ele era um psicólogo cristão que faz uma avaliação sobre a dor humana, essa angústia que muitas vezes tem acompanhado as pessoas, e de alguma forma, por mais que alguns tentam se livrar dela, ela consome aquele que sofre, né, de acusações, de tantas coisas no coração. E aí é interessante que ele fala sobre 2 tipos de culpa, e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, mas o nosso texto, né, aquilo que é a palavra de cura, é uma coisa importante a gente pensar. Nosso coração, nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, aquilo que está no nosso entorno, nos pressiona recorrentemente, o tempo inteiro somos pressionados por um pensamento, por uma ideia. Também há aquela pressão interna, que talvez não seja ninguém que falou conosco ou apontou alguma coisa na nossa vida, mas há uma angústia que às vezes a gente fala, não sei de onde tem vindo essas dores e essa angústia. Eu estou ao ponto de querer ficar no quarto escuro. Muitas coisas precisam ser trazidas à luz para que haja cura. E o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja lá em Roma, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a gente vai aprender que nós podemos ter 2 visões, ou pelo menos 2, a respeito desse texto, porque alguém pode dizer, bom, então se não há mais nenhuma condenação, eu posso seguir a minha vida do jeito que eu quiser, porque Deus está dizendo que não há mais nenhuma condenação, eu sou livre para viver do jeito que eu imagino que eu tenho que viver. E a gente vai perceber que isso é uma armadilha do Satanás, porque quando está dizendo que não há condenação, significa que eu sou livre ao ponto de contrariar as minhas vontades e desejos para obedecer aquilo que Deus tem para mim. Essa é a liberdade que a gente pensa que é uma calça velha, azul e desbotada, só os antigos sabem o que é isso, né? Você não sabe o que é, né, Fabiana? Quando a gente olha para isso, a gente lembra, o Paul Tournier fala de 2 coisas: a culpa verdadeira, ou ele chama de objetiva, que é resultado de uma transgressão concreta. Eu fiz algo real, um objetivo, erro real, e aí eu sinto pelo que eu fiz. Isso é uma culpa real, ou seja, houve uma situação, seja no meu casamento, no trato com os meus filhos, no meu passado, de coisas que eu fiz, há uma culpa. E há também a culpa que ele chama de sentida ou subjetiva, que é quando a pessoa carrega um fardo, ou seja, há uma pressão emocional, mas que ele não sabe exatamente do que, porque não houve objetivamente um fato que trouxe aquela tensão interna, aquela angústia que às vezes esmaga a alma humana, é que aprisiona. Essa culpa aprisiona e adoece. E a primeira nos leva ao arrependimento e também à restauração, não é isso?
E às vezes as pessoas, você falou de uma coisa importante, que é a diferença entre remorso e arrependimento. Às vezes as pessoas estão vivendo remorso e não necessariamente arrependimento. Porque o sentimento de remorso leva à culpa, mas o sentimento de arrependimento, ele leva à vida. Mas em ambos, como o Galf citou aqui, sendo a culpa objetiva ou subjetiva, verdadeira, ou aquela sentida, interiorizada, ambas precisam de restauração, ambas precisam de perdão, ambas precisam de libertação. Por quê? Porque a culpa adoece. A gente brinca muito que, principalmente com as mulheres, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe culpada, né? Porque ali tudo é culpa da mãe. Geneticamente, uma mãe, por exemplo, que apresenta sintomas de ansiedade, uma mãe que apresenta transtornos de ansiedade, uma mãe que apresenta transtorno de depressão, a criança tem 50% de chance de continuar e desenvolver diante desse quadro. Então nós precisamos ser libertas, porque a culpa, ela nos aprisiona e mais, a culpa adoece. A culpa traz não só prejuízos emocionais, para que eu não consiga viver de forma plena tudo aquilo que são os atributos, né, no campo da emoção para a minha vida. Mas a culpa também adoece porque isso começa a falar no meu físico. Isso começa a trazer doenças de ordem emocional, afetam o meu físico, né? O corpo fala dessa forma. Então nós precisamos gerenciar, né? E submeter a nossa alma ao poder do evangelho que liberta. E é interessante que muitas vezes as pessoas, de alguma forma, buscam todas as ferramentas, né? Para poder se livrarem de dores e de acusações emocionais, de culpa do seu passado. Mas quanto mais remexem aquilo, chegam à conclusão que talvez seja a melhor forma se calar e não tocar mais nesse assunto. A gente encontra como conselheiros conjugais, às vezes as pessoas dizem: nós não vamos tocar nesse assunto porque esse assunto só piora quando a gente fala sobre ele. Já viu aquele ditado? Vamos colocar uma pedra em cima, como se isso fosse a solução das dores e das marcas do passado. E a gente vai perceber que isso não traz cura, isso traz ainda mais infecção. É mais ou menos quando a criança cai, faz aquele ralado e vira uma casca dura do machucado, e ali por baixo está cheio de pus. O que é necessário? Arrancar a casca para que a cura venha de dentro para fora. Não é isso que acontece? Ou quando você se lembra de Jesus e ele chega lá na história do Lázaro. O Lázaro havia morrido, e ele chega, e a irmã, né, ou as irmãs de Lázaro, desesperadas, se o senhor tivesse chegado mais cedo, isso não tinha acontecido. E Jesus diz: não, vamos lá, onde está o meu amigo? Aí chega diante do túmulo, e ele diz: tirem a pedra. E ela diz: já fazem 4 dias, ele está fedendo. E quantas vezes na nossa vida é isso que a gente se propõe? Não tire a pedra, porque vai feder. Então o que a gente faz? Guarda aquilo como se nós estivéssemos curados, e na verdade não percebemos que isso está se alastrando dentro de nós. Jesus diz: tira a pedra, que eu vou trazer luz. Deus quer trazer luz às situações e circunstâncias que muitas vezes estão adoecendo, como a Fabiana disse, não apenas suas emoções, mas isso se traduz no seu corpo. Tem gente com ansiedade crônica, tem gente com dores de estômago, tem gente, né, com perturbações práticas na vida motora. As pessoas começam a perder os seus movimentos. E isso está onde? O salmista fala sobre isso, né? Ele diz assim, Salmo 32, do 3 ao 5 diz assim: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então veja bem, o salmista está dando uma fórmula para nós. Ele está dizendo: enquanto não confessei o meu pecado. E agora nós estamos falando daquilo que
de fato eu reconheço na minha vida: pequei contra a minha esposa, pequei contra os meus filhos, isso é um pecado diante de Deus. E aí a gente precisa aprender algumas coisas. A diferença entre erros e pecado. Nem tudo que eu erro com a Fabiana é pecado, é um erro, talvez de comportamento, de grosseria, de tantas coisas, mas isso não é pecado. O pecado é aquilo que ofende diretamente a Deus. Quando a gente peca contra a Fabiana, eu estou pecando primeiramente contra o meu Criador, né? Se lembra do José? O José, a mulher dá de cima dele, e ele diz assim: porventura poderei fazer eu isso contra o meu Senhor? Ele não estava nem dizendo primeiramente contra o marido, que era o patrão dele. Então às vezes a gente tem que entender que às vezes algumas coisas da nossa vida eu preciso pedir desculpas pelo meu erro, né? E agora o salmista está te falando de coisas mais profundas. Pequei, e enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Então tem muitos de nós, e é interessante, olha só quem está gerando esse peso interno. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha que não é o Satanás que está pondo a mão para trazer angústia. Quem está pesando? O próprio Deus. Então, nos encontrar na situação de lutar contra Deus, não há quem possa nos livrar. Nós precisamos tratar a nossa relação com Deus. O nosso pecado precisa ser confessado, porque aí no final ele diz o quê? Confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E mostra aqui, né, aquilo que eu disse, quando o corpo fala. Então o impacto, né, dessa culpa que não foi confessada, que gerou o quê? Um ressecamento. Ele vai falando, né, os meus ossos, né, estou esgotado, meu corpo definhava de tanto gemer. Então a culpa na nossa vida, ela precisa ser reconhecida e precisa ser tratada, né? Esse sentimento que não é um sentimento de vivermos o tempo todo com ele, é um sentimento que nós precisamos de libertação. Quando a gente fala de libertação, Deus quer nos libertar, sim, dessas acusações, porque culpa vem com acusação. Deus quer nos libertar da vergonha, culpa vem com vergonha, culpa vem com medo, culpa vem com autossabotagem. E aí, como diz a palavra em Provérbios, né, que um abismo vai puxando outro abismo. Então Deus no dia de hoje, Ele quer te libertar, e te libertar do impacto que isso tem trazido, principalmente no seu corpo, como quando muitas vezes você não sabe nomear aquilo que você está sentindo. E é interessante porque quando a gente está falando de culpa, é o pecado que trabalha contra nós, pois a Bíblia diz que todos, lá Paulo escrevendo aos Romanos, uma vez mais ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele está dizendo, não é exatamente só porque eu fiz coisas erradas ou porque eu pequei, mas por aquilo que eu sou na minha essência. Há uma angústia de alma. Se a gente for olhar para as civilizações mais primitivas, nós vamos encontrar o quê? O homem tentando agradar uma entidade, um Deus que ele não conhece, fazendo muitas vezes sacrifícios, entregas, oferendas, para que de alguma forma a culpa que pesa sobre ele seja aplacada, seja diminuída. Então isso é parte de quem nós somos. E enquanto nós não entendemos que eu preciso reconhecer a minha total necessidade, a minha carência da graça e da bondade de Deus, eu não vou viver a vida de plenitude. Então o que o Evangelho é? O Evangelho traz para nós quem nós somos e quem Deus é. E essa equação promove o quê? Cura na nossa vida, porque eu reconheço que por mim mesmo, por mais dedicado, altruísta, por mais que eu entregue, por mais que eu seja dedicado a remover ou viver uma vida de integridade, moralidade, não vai ser suficiente, porque há algo dentro de mim que precisa de um Salvador, que eu por mim mesmo não posso salvar a mim mesmo. Então eu preciso de quê? De uma intervenção divina. Por isso que Paulo diz, olha, primeira coisa, reconheça, todos pecaram. Então às vezes a gente ainda não experimentou toda a plenitude de Deus, porque a gente não reconheceu. Porque a gente pode dizer, não, a minha vida sempre foi muito moralmente bem ajustada, sempre fui um bom estudante, sempre fui obediente aos meus pais,
depois eu comecei a trabalhar, me casei, mas há uma angústia que a gente não sabe de onde vem, uma angústia que precisa ser reconhecida, é a total necessidade de Deus, e eu estava afastada do Criador, porque eu não reconhecia Deus como Senhor absoluto da minha vida. Então, pecado é não reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da minha vida. Não é só aquilo que agora, uma vez vivendo longe dele, faço de errado ou peco contra ele. O Tournier fala o seguinte: não há um único ser humano que em algum momento não tenha sido tomado por um sentimento de culpa. A culpa está presente em toda parte. É o grande tema oculto na alma, não é isso? Nenhum de nós está isento da culpa. É uma realidade universal. E tentar ignorar, suprimir, ou racionalizar a culpa vai nos levar a ainda mais sofrimentos e uma rigidez moral. E com certeza mais dores internas. Então, como o Galvro aqui mencionou, nós precisamos, primeiro passo, reconhecer. Uma vez que eu reconheço, uma vez que agora eu consigo dar nomes, agora eu posso então caminhar para aquilo que é o tratamento. E o tratamento de Deus fala a respeito, que a gente vai falar agora, a respeito da graça. A graça é aquilo que, a graça, o favor não merecido de Deus, é aquilo que transforma e é capaz. Porque ainda que a culpa seja muito grande, deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, a graça é infinitamente maior na sua vida. Antes da gente passar para essa questão da graça, há algumas ferramentas aplicadas na vida humana. Então muitos que fazem? Vou para um tratamento, uma conversa com a minha psicóloga, com o meu psicólogo. Nada contra, a Fabiana é psicóloga. Mas a gente tem que entender que algumas coisas não podem ser curadas na minha vida enquanto não houver uma reconexão com o Criador, porque nós não fomos criados para viver longe de Deus. Então a tentativa de independência do homem contra Deus resulta no quê? Num ser confuso, angustiado, amedrontado, carente e portanto muitas vezes violento nas suas relações, porque ele é cheio de medo. Enquanto eu não conhecer o verdadeiro amor, meu coração é tomado de medo. E o medo produz o quê? Defesas, ataques. Por outro lado, nós podemos ter a religião. O que é a religião? Se você fizer 1, 2, 3, se você trouxer a sua oferenda, se você cantar a música sem desafinar, se você participar das vigílias, você vai ser alguém bem sucedido e você vai estar com o coração limpo. Não, a religião é essa coisa sistemática, ritualista, não promove a cura. Eu preciso de um encontro pessoal e o autor da vida, que é Jesus Cristo. Talvez que por isso às vezes você frequenta esse lugar há muito tempo e você é uma pessoa do bem, mas a experiência que você está acompanhando é a experiência do seu marido, é a experiência da sua esposa e não a sua. Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de que eu não preciso, eu estou aqui, eu já sou bem, isso é um problema dele ou dela, ela que é fraca, que precisa dessa relação, e a gente pensa, não, Deus está de bem comigo. Mas não é isso, a religião por si mesmo não é capaz de remover toda a angústia que vai às vezes tomar seu coração. E como o Tournier disse, mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar alguém assolado por essa situação. E aí a gente entra com a graça. Efésios capítulo 2 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. A graça, então, ela não é algo abstrato. A graça é uma força vital que transforma. A graça é muito mais poderosa muito maior do que qualquer sentimento de culpa ou de qualquer pecado. A graça é verdadeira e ela é concreta. E ela precisa ser encarnada na nossa vida como estilo de vida. Nós precisamos entender essa graça que não ignora o pecado de forma nenhuma, mas uma graça que redime e que dá a oportunidade de uma segunda, de uma terceira chance e de uma vida plena. É uma graça, a graça é o que revela o poder de Deus, e a graça é a cura verdadeira para toda culpa. E é interessante porque quando fala de graça, e muita gente pensa,
bom, já que Deus é gracioso, eu não preciso me preocupar, porque Ele não vai levar em consideração o tipo de vida que eu levo, que Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Não é isso que às vezes a gente fala assim, Deus me conhece, Ele sabe do meu coração, eu vivo dessa forma, mas Deus me ama e não importa. Não, não é nada disso. Graça sem verdade produz libertinagem na nossa vida. Então o que é a graça? A graça é a operação do amor de Deus que traz o pecador a uma vida nova. A gente estava conversando esses dias com um pastor e ele dizia, eu tenho um problema, um rapaz lá na minha igreja saiu porque ele disse que toda vez que fala que ele é pecador, ele se sente muito mal, porque afinal de contas ele não é pecador, mas a Bíblia diz que eu e você somos pecadores. Não é porque eu faço coisas erradas ou que eu peco que eu me tornei pecador. Eu sou pecador porque eu nasci em rebeldia de Deus, e não é porque o meu pai e minha mãe fizeram sexo, transaram, e aí eu nasceu em pecado porque eles tiveram uma relação íntima. Não é nada disso. Ele está dizendo, há o DNA, há uma herança de Adão que percorre a humanidade, e aonde isso é curado? Em Cristo. O pecado entrou no mundo por um só homem, e a graça maravilhosa através do Filho de Deus Jesus. Essa graça, o que é? Deus diz, você pecou, você não pode fazer nada a respeito disso, o seu esforço é insuficiente, mas eu vou mostrar meu amor, dando meu filho para ser sacrificado em seu lugar. Porque a Bíblia diz o quê? Todos pecaram, não é isso? E o salário do pecado, a consequência do pecado é morte. Então é preciso que haja derramamento de sangue para que haja remissão de pecado. Bom, eu não sou a oferta perfeita, porque mesmo que se eu dispusesse a morrer por mim mesmo, eu não seria aceito porque eu sou pecador. Então Jesus, que nunca pecou, o Filho de Deus, não tem a descendência de Adão. É importante isso, porque agora o útero de Maria foi usado pela inseminação do Espírito Santo, e portanto ele é o objeto ou o cordeiro perfeito para ser colocado no meu lugar e no seu lugar. Então o que é graça? Deus diz, você pecou, aí eu reconheço, pequei contra o Senhor. Ele diz, mas não se preocupe, porque eu já providenciei para você a redenção do seu pecado. O seu pecado foi perdoado quando na cruz do Calvário o sangue do justo foi derramado. Aí então agora eu entendo que a graça alcançou a minha vida. Aqui a gente tem um exemplo muito claro disso, como a graça transforma a nossa vida e como o Espírito Santo nos convence disso. Lá em João, no capítulo 8, versículo 10 e 11, fala assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então fala a respeito de uma restauração também pessoal, esse convencimento do Espírito Santo, o antídoto que começa em mim, mas que também espalha para todas as minhas relações, para minha relação com Deus e com a minha relação com todas as pessoas que estão ao meu redor. É interessante que muitos se lembram desse texto e diz, não, Jesus falou para aquela mulher, tão pouco eu te condeno, e para ali. E Jesus disse isso de fato, mas aí ele continua, então mulher, já que você não tem mais culpa, vá e abandone a sua vida de pecado. Então ele está dizendo, eu não apenas estou dizendo que o seu pecado não importa, o seu pecado é tão grave que foi necessário que o Filho de Deus morresse uma morte de maldição para que você pudesse viver uma vida de bênção. Olha a gravidade, Deus se faz gente para morrer por essa gente que não merecia nenhum favor de Deus. Então Deus está dizendo, mas o meu amor é mais forte do que a morte, o meu amor vai superar a sua culpa, e eu vou curar o seu coração. Mas agora que você entendeu a cura, o que ele diz? Vá e não peque mais. Então ele está dizendo, abandone a sua vida, porque não faz sentido você chegar domingo que vem aqui recorrentemente no mesmo pecado. Você tem que abandonar seu pecado. E aí isso vai trazer agora o quê? Uma graça operosa que transforma aquele que a recebe.
e não apenas se conforma com a situação antiga. Isso, uma restauração pessoal que traz paz e que isso reflete o quê? Na restauração da nossa identidade. Aquela mulher então teve a sua identidade restaurada. Vamos para o próximo? Vamos só ler esse texto aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha só que coisa bonita. Ele não veio trazer um remendo na sua vida. O que ele veio trazer? Transformação na sua vida. Agora, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Por isso, essa tentativa de autorreparação é sempre fracassada, porque tudo que nós fizermos ou tentarmos fazer vai ser inútil. Exatamente. E vai causar ainda mais dores. A palavra de Deus diz aqui, né? Sei que nada de bom habita em mim, Romanos capítulo 7, isso é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte, né? Então essa tentativa nossa, humana, de buscar a nossa cura, vai simplesmente agravar e aumentar esse abismo interno, desse desconforto que vamos sentir. E essa culpa, graça, pode ser aplicada nos nossos relacionamentos. Então eu tenho uma relação, da minha o reconhecimento com Deus, eu sou curado pela ação divina na minha vida. Isso me reconecta com o Criador, isso produz pacificação entre eu e Deus, e aí a paz no meu coração. E agora onde isso se exerce? No meu dia a dia, nos meus relacionamentos, onde agora eu posso viver a vida que Deus tem para nós, e é nesses relacionamentos que produzem cura na minha vida também. Então lá em Tiago, né, ele escreve: confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Olha que coisa bonita. Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então deixa eu dizer que muitas vezes você está lutando para ter uma relação conjugal, de namoro, no seu trabalho, adequada, e você se pega perdendo a cabeça, falando que não devia, cruzando uma linha do respeito, e você diz de novo, e aí a gente já ouviu isso. Quantas vezes a gente vê relacionamentos que implodem, porque às vezes a mulher vira para o marido e fala assim: você já falou que vai mudar e você não muda nunca. E o cara fala assim: mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E a hora que eu vejo, eu já fiz. Aí a gente vai jogar a culpa no pai, no avô, no tataravô. A gente vai arrumar um responsável. No governo, na escola. Aí a gente vai falar, a circunstância. Na pressão do trabalho. Estou vivendo dias difíceis. Aí a gente, não, se a gente for buscar isso, está em Adão o problema. O Adão pecou e nos separou de Deus. E essa separação de Deus criou na nossa vida o quê? Uma lacuna que, por mais que a gente se esforce, nós não seremos capazes. Mas quando a gente confessa o pecado um ao outro, primeiro, eu trago a advertência a mim mesmo: pequei contra ti. Então agora o que eu tenho que fazer? Se eu reconheço que eu pequei, abandonar aquele tipo de prática, não é isso? Então todas as vezes que nós temos um círculo de convívio, um círculo de segurança, nossa rede de proteção, e nós temos a liberdade de confessar os nossos pecados uns aos outros, esse círculo me ajuda a uma conduta e uma vida íntegra. Porque agora, ao olhar para o meu irmão, eu me lembro que eu falei para ele que eu me arrependi daquela prática, eu não vou viver isso mais. Por isso tem muita gente que não quer relacionamentos, não quer amizade, não quer ninguém dentro de casa, porque ele não quer mudança de vida. Ele quer continuar nas mesmas mazelas. Então ele frita na sexta-feira, ele arrebenta no sábado, e no domingo ele vem posar de crente, falar para Deus: Deus, te amo tanto, sabe como foi difícil, recair de novo. Não, irmão, cria vergonha na cara. Amém? E antes da gente passar para outro tópico, só quero fazer um parêntese aqui, porque a culpa,
ela afeta tanto os nossos relacionamentos. Claro que primeiramente ela afeta a nós, mas ela afeta os nossos relacionamentos, porque uma pessoa culpada é uma pessoa ressentida, é uma pessoa pesada, é uma defensiva, pessoa amarga, é uma pessoa dura de coração, é uma pessoa rígida. E isso tudo leva o quê? O afastamento. Eu desconfio de todo mundo, ninguém tem acesso ao meu coração, eu não consigo viver de forma plena os nossos relacionamentos, e nós nunca vamos viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós, quando o nosso capital social, né, estiver sendo impedido através dessa culpa, desse desconforto emocional. Então, homem e mulher que se sente culpado, né, Cristo Jesus traz hoje o antídoto, que é a graça, para que a gente possa agora viver os nossos relacionamentos de forma leve. Tem coisa melhor do que uma pessoa aprazível ao seu lado? Um amigo, o seu marido, a sua esposa, a sua família, e com isso você, através daquilo que você é e daquilo que você consegue exalar, você trazer todo um ambiente acolhedor como resposta às suas necessidades emocionais, e não só as suas, mas também de todas essas pessoas que estão ao seu redor, né? Isso nos restaura. Isso nos restaura, isso nos traz paz, e isso faz de nós testemunhos da graça de Deus. Tem uma figura bíblica que é muito bacana, que é o José. O José foi traído pelos irmãos, né, foi vendido, e José depois se torna aquele homem que governou o Egito. Houve uma fome, os irmãos de José foram ao Egito, não o reconheceram. Quando José se revela a eles, o primeiro sentimento que veio no coração deles foi o quê? Medo. Ele vai vingar de nós. E o que José apresenta por mão deles? Fé. Ele fala uma frase linda, e isso vale para todos nós. Ele fala assim para os irmãos: ele mostra o pecado deles. Ele não fala assim, não, está tudo bem, não foi nada. Ele fala assim: vocês tramaram mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem, porque agora eu estou numa posição de poder ajudar toda a família. Então ele diz: de tudo que eu vivi, Deus estava lá, permitiu que eu vivesse o que eu vivi, para trazer cura na minha vida, para formar a pessoa que eu sou. Então deixa eu te dizer uma coisa: para de culpar as pessoas pelas mazelas da sua vida. Libera perdão, libera cura no seu relacionamento conjugal, na sua vida de amizade, na sua vida familiar. Há muita gente acumulando, né, acusações, culpa, afastamentos. Não, eu vou me afastar porque senão eu vou me machucar de novo. Não, eu enchi o saco de você e não quero estar mais com você. E a Bíblia diz assim: não canseis de fazer o bem. E aonde que isso é tratado? Na comunidade dos santos. A igreja é essa comunidade onde nós podemos ter a liberdade de tratar os nossos pecados. É o lugar que é a comunidade terapêutica para a nossa vida. E não é o pastor terapeuta, é a comunidade terapeuta, onde eu estou lá no meu pequeno grupo, onde eu estou servindo, onde eu estou me envolvendo. Isso produz cura, isso protege a minha relação com a Fabiana. Os meus irmãos e as minhas irmãs nos protegem, porque quando eu penso em fazer bobagem, eu não tenho apenas a Fabiana diante de mim, eu tenho a comunidade que são a minha família, que é a minha família. Eu tenho os meus irmãos que caminham comigo, porque por vezes nós desejamos fazer o mal porque o outro me ofendeu, e eu digo: se isso era o que me impedia, agora eu não tenho mais impedimento nenhum, porque eu estou com raiva, eu estou com ódio dessa pessoa, então eu vou fazer contra ela o que eu desejo fazer. Mas quando eu estou inserido na comunidade, eu olho para os meus amigos e digo: não é assim que eu devo lidar com essa situação na minha vida. Então, pelas misericórdias de Deus, entenda que tudo que nós estamos fazendo nesse lugar é construindo comunidade. A comunidade é importante para que nós sejamos gente saudáveis, sadios, para viver a vida que Deus tem. Então a culpa, né, é aplacada pelo sacrifício de Jesus. Somos curados, somos libertos, porque Jesus nos deu uma família para conviver. E é nesse ambiente que a gente desfruta de liberdade
porque agora já não há mais peso de pecado contra nós. Amém. E a igreja é esse ambiente. A igreja é onde esse espaço de acolhimento, esse espaço de direção, esse espaço de muitas vezes de intervenção, né, de chamar a atenção, tá indo muito para a esquerda, não é a esquerda, é a direita, né? É esse espaço onde tem um refrigério, esse hospital. Quando a gente, eu falo, né? Quando a gente está aqui, fala, olha, mulher, faz o curso, toda terça-feira aqui à tarde, né? O Ogal fala assim, gente, participa de um pequeno grupo, vai lá, participa. É porque muito mais fácil seria, como pastores, de vir aqui e simplesmente fazer o culto no domingo. Mas a gente quer que nós como igreja, irmãos, participemos de forma ativa dentro desse ambiente. Um ambiente no dia mau, um ambiente onde a gente pode ser impactado. Como pastores que atendemos muitos casais, a gente vê que o que acontece desses conflitos internos e também daquilo que as casas são submetidas, vem muito pelo ambiente. Qual mesa que você está sentando? Quem está tendo acesso ao seu coração? E é por isso que a graça de Deus, ela é manifesta quando 2 ou mais estão na presença de Deus reunidos. Há momentos que nós precisamos ser lembrados dos princípios, dos valores, daquilo que Deus tem para você. E por isso é tão importante você participar não só do domingo. Claro, está aqui, sua criança está sendo ministrada, você também, mas participe de grupos pequenos, onde você possa sondar o seu coração, onde você tenha amigos para intervir sobre a sua vida. E com certeza você vai experimentar ainda de uma graça redentora muito maior do que aquilo que você pode imaginar para a sua vida. No final, é essa palavra que norteia a verdade para a sua vida e confronta as coisas que produzem culpa, as coisas que produzem cura. Talvez há entre nós mulheres que realizaram aborto há anos atrás. Isso assola sua alma, isso arrebenta seu coração. Todas as vezes que alguma coisa vai mal, você diz, foi porque eu fiz isso no passado. Talvez você, homem, traiu, abandonou, deixou, levou alguém ao aborto, e você diz, Deus está me punindo por aquelas coisas que eu fizeram no passado. Deixa eu trazer uma palavra de cura para você. Somente a graça de Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Somente essa consciência que por mais que eu tenha feito o que fiz, Deus perdoou o meu pecado, e agora resta a mim abandonar o pecado e viver a vida que Ele tem para mim. Medita nessa palavra. Reconhece o seu pecado, confesse o seu pecado, abandone a sua prática de pecado, comece a investir tempo na sua comunidade da fé, sua família, porque é nesse ambiente que somos guardados e protegidos. Deus tem muito mais para nós, amém?